inteligência artificial. Sabe, essas duas palavras estão por toda parte, na tela do nosso celular, no debate sobre o futuro do trabalho. Mas o que é que se esconde de verdade por trás desse código todo? Como é que uma máquina aprende a conversar, a criar, a dirigir um carro? Pois é, a gente vai mergulhar fundo para decifrar essa tecnologia que, olha, já está mudando tudo, muitas vezes em silêncio. E olha, tudo começa com essa pergunta, que foi uma provocação genial do Alan Turing lá em 1950. As máquinas podem mesmo pensar? E isso não era só uma questão de ficção científica, não. Foi a faísca que acendeu a corrida para criar uma mente artificial, uma busca que continua até hoje. Então vamos direto ao ponto. O que é essa tal de IA? Bom, em essência, é a ciência da computação tentando fazer algo extraordinário, construir sistemas que imitem a nossa própria inteligência. A capacidade de aprender com a experiência, de entender o contexto, de resolver problemas complexos. Só que, claro, na velocidade e escala de uma máquina. O nosso roteiro de hoje é uma verdadeira expedição, viu? A gente começa pela jornada histórica, que é cheia de reviravoltas. Depois, a gente abre o capô para entender o motor, ou seja, como a máquina aprende. Em seguida, a gente aterrissa no mundo real com aplicações bem práticas, inclusive aqui no Brasil. E para fechar, a gente olha para o horizonte, para o futuro que está sendo construído. A história da IA é qualquer coisa menos uma linha reta. Pensa numa montanha russa, cheia de descobertas incríveis, promessas gigantescas e também momentos de pura frustração. Vamos percorrer os marcos que nos trouxeram até o ponto em que estamos agora. E que jornada, hein? Começa com aquela primeira ideia de uma rede neural lá em 43, passa pelo icônico teste de Turing, e aí vem os grandes duelos. Quem não lembra do computador Deep Blue derrotando o mestre do xadrez, o Kasparov? Anos depois, o AlphaGo fez o que parecia impossível, vencendo o jogo de Go, que é muito mais complexo. E claro, a explosão do ChatGPT, que botou a IA generativa na mão de todo mundo. Mas ó, nem sempre o caminho foi tão iluminado assim. E aqui está uma das partes mais interessantes dessa história: os invernos da IA. Imagina o cenário. O entusiasmo estava no auge, as promessas eram de um futuro com robôs super inteligentes, mas a realidade não acompanhou o ritmo. O resultado? O dinheiro sumiu, os projetos foram engavetados e a pesquisa quase congelou. Esses invernos ensinam uma lição muito valiosa sobre o ritmo da inovação. Certo. Saímos da história e vamos para a engenharia. Como é que a mágica acontece de verdade? Como um programa de computador deixa de só seguir ordens e passa a aprender? A resposta está numa arquitetura brilhante, que foi inspirada na máquina mais poderosa que a gente conhece, o cérebro humano. Uma rede neural é, basicamente, como um cérebro digital em miniatura. Ela tem os seus próprios neurônios, que são pequenos nós de processamento, todos ligados uns aos outros em camadas, formando uma teia super complexa. Essa estrutura, que permite que a IA faça coisas incríveis, como reconhecer um rosto no meio de uma multidão ou traduzir uma língua em tempo real. Mas o ponto-chave é o aprendizado. Como ele funciona? Pensa num ciclo implacável de tentativa e erro, só que em altíssima velocidade. A rede faz um palpite. Aí ela compara com a resposta certa e mede o quanto errou. Depois, ela se ajusta, um pouquinho de cada vez, para que o próximo palpite seja melhor. Agora, imagina isso se repetindo não 10, não 100, mas milhões de vezes. É assim que a inteligência dela é construída. E o ingrediente secreto que torna esse ajuste todo super eficiente tem nome: backpropagation. Pensa nele como se fosse o superpoder da rede neural. É o que permite que ela aprenda com os próprios erros de um jeito inteligente e absurdamente rápido. A citação aqui no slide diz tudo. Sem ele, o que hoje leva dias para treinar poderia levar anos. É, sem dúvida, o motor que acelerou essa revolução da IA. Bom, chega de teoria. Vamos ver onde é que essa tecnologia toda já está em ação, transformando as indústrias e o nosso dia a dia. A IA saiu do laboratório e, acredite, está em toda parte. Ela está no comando de voz que responde às nossas perguntas, no sistema que recomenda a próxima série perfeita para a gente maratonar, nos carros que estão começando a dirigir sozinhos e até em diagnósticos médicos que detectam doenças antes mesmo dos sintomas. E, claro, na arte, criando imagens fantásticas a partir de uma simples frase. E não vamos pensar que isso é algo distante, coisa lá do Vale do Silício. Aqui mesmo, no Brasil, a revolução está acontecendo. O estado do Espírito Santo, por exemplo, virou um caso de sucesso usando a IA para deixar o serviço público mais ágil e mais inteligente.
Na segurança pública, por exemplo, a IA atua no reconhecimento facial para evitar fraudes, no monitoramento do trânsito para identificar veículos roubados e até na análise de processos de multas, agilizando tudo. Na saúde, o impacto é igualmente transformador. Existem sistemas inteligentes que cruzam dados de pacientes com a compra de medicamentos, otimizando a gestão dos hospitais e garantindo que os recursos cheguem exatamente onde são mais necessários. E o mesmo vale para a educação, viu? A IA permite analisar o desempenho dos alunos em larga escala, otimizar o processo de matrículas e automatizar um monte de burocracia. Isso libera tempo para que professores e gestores foquem no que realmente importa, a aprendizagem. Todas essas aplicações são impressionantes, mas, como se diz, com grandes poderes vem grandes questões, certo? A gente entra agora na nossa última etapa, uma conversa sobre o que o futuro da IA nos reserva, com todo o seu potencial e, claro, os seus desafios. É uma balança bem fascinante. De um lado, um potencial incrível para mais eficiência, para tomar decisões mais bem informadas e resolver problemas complexos. Do outro lado, tem pontos que exigem muita atenção, como a chance de preconceitos nos algoritmos, questões sobre privacidade, o futuro dos empregos e o uso da tecnologia para desinformação. Um exemplo bem claro desse novo cenário são os deepfakes, a capacidade de criar vídeos de áudios falsos, mas que parecem super reais, é uma ferramenta poderosa que levanta um debate urgente sobre confiança e verdade na era digital. É uma conversa que a gente precisa ter, abertamente. E essa conversa, felizmente, já está virando ação. No Brasil, o projeto de lei 2338 de 2023 é um passo fundamental para criar as regras do jogo. A ideia é estabelecer um caminho seguro para a inovação, com transparência, responsabilidade e proteção contra usos maliciosos. E tudo isso nos traz a questão final, que no fundo não é sobre código, mas sobre nós. A tecnologia é uma ferramenta e o avanço dela é inevitável. O verdadeiro desafio é decidir que direção a gente quer dar a ela. Como garantir que essa revolução construa um futuro mais justo e próspero para todo mundo? A resposta para essa pergunta está sendo escrita agora e por todos nós.